Todo mundo tem uma missão e é por isso que começa agora mais um Missão Podcast. Eu sou o César Portugal. Oi, gente, eu tô sozinha aqui hoje. Meu marido viajou, mas eu aproveitei porque hoje o papo é direcionado para mulheres. Deus providencia tudo, né? Não que ele não pudesse estar aqui, mas essa minha convidada já estava agendada. Surgiu um show do meu sogro para o Felipe fazer. Ele foi, tá lá na Bahia. Eu tô aqui com uma doutora muito especial que apareceu um dia lá no meu Instagram e hoje veio aqui e nós vamos aprender muitas coisas com ela. Seja bem-vinda, doutora Marielle Borim. Obrigada, Cécia. É um prazer estar aqui com a sua audiência. É um prazer te conhecer pessoalmente. Eu que sou sua seguidora. Estou aqui ansiosa, nervosa por esse encontro. E é uma honra. Tomara que a gente ajude bastante gente. Com certeza, vamos. A partir da nossa conversa aqui. Bom, eu quero contar para o pessoal como que eu conheci, né? Em 2022, no final do ano, eu tive uma perda gestacional, né, nas minhas gêmeas, tive complicações e na investigação pós o ocorrido, né, a gente quer tentar entender. E aí fui diagnosticada com uma doença e lá nos meus stories no Instagram eu falei, pessoal, eu tenho um diagnóstico, mas eu não quero falar aqui porque eu não tenho propriedade sobre o assunto, né? Eu queria explicar melhor, entender melhor, porque é uma doença nova, não é nada grave, graças a Deus, mas eu queria entender melhor, porque o que eu sabia é o que a médica tinha falado ali rapidinho. E aí esse anjo apareceu lá nos meus stories com o diagnóstico. Falou, César, pelo que você está descrevendo, você tem isso. E hoje nós vamos falar também sobre esse diagnóstico, que eu sei que muitos dos meus seguidores, pessoal que me acompanha, está curioso para saber sobre isso, né? Com certeza. Mas antes da gente entrar, eu queria que você contasse de onde você é, como que começou o seu apreço pela medicina. Céci, dizer de onde eu sou, nossa, eu já fui de tantos lugares. Mas resumindo, eu sou médica hematologista desde 2011. Eu me formei no interior do Rio. E depois, como todo médico de início de carreira, fiz um pouco de tudo, né? CTI, emergência, programa saúde da família. Foram anos assim, de muita experiência. E depois fui me especializar em hematologia, que é uma área da medicina que pouca gente conhece, né? É uma área dedicada a investigar, tratar ou fazer o controle de doenças do sangue ou da fábrica do sangue, que é a medula óssea. Uhum. Eu venho nesse caminho desde então, né, desde 2014. E como surgiu o interesse pela hematologia? Como surgiu? Eu estava no 5º ano, vendo todos os colegas já sabendo, sabe? Assim, você é cardiologista, você é anestésio. Eu falo, Deus, não vou ser nada. Tipo, vou ser médico, fim, ponto, né? Não que seja menor isso. Pelo contrário, é lindo ser generalista. Mas eu sentia vontade de me especializar, né? Era um desejo. Mas no quê? E eu achei que eu ia ser cardiologista. Até que no 5º ano, foi um professor do Rio dar um curso extracurricular. Tinha 70 pessoas na sala. E o curso terminou com 7. E eu era, assim, aluna da primeira cadeira. Uhum. Eu fiquei apaixonada. Assim, eu falei, meu Deus, não é possível que o sangue ele dá tantos sinais de coisas que acontecem no corpo inteiro, né? Aí fiquei apaixonada. Mas demorei um pouquinho para me especializar. E quando fui por um outro caminho primeiro, que é a oncohematologia. Fui tratar pacientes com câncer, leucemia e linfoma. Fiquei anos fazendo isso, muitos anos. E até que surgiu esse vínculo com a saúde da mulher. Né? Eu fiz minha especialização em BH. Estava lá, morando pela 2ª vez, acompanhando uma médica católica que falava sobre fertilidade, uma ginecologista, gostando do assunto e recebendo pacientes não oncológicas que falavam assim, doutora, eu perdi um bebê, pediram que eu procurasse uma médica do sangue e tô aqui. E na investigação acontecia o seguinte, poucas vezes, raras vezes, a gente fazia o diagnóstico. Porque as doenças hematológicas são raras, na grande maioria. Mas eu ficava uma pergunta assim, por que essa mulher está perdendo um bebê? Isso me deixou inquieta, assim, meu coração não ficava em paz. Né? A família é um sonho do coração de Deus. Né? O que estava acontecendo que ninguém achava a resposta? Então eu comecei a estudar além da hematologia. Legal. Né? Para quê? Para tentar fazer uma conexão dos pontos. E desde então, isso foi 2019, 2020, eu tenho me dedicado cada vez mais, eu ainda atendo hematologia geral, né? Não oncológica mais,
Mas a minha dedicação de estudo, de tempo, com certeza é hematologia na saúde da mulher. E deve ser muito legal quando você faz essa ligação dos pontos, né? Você lê um negócio aqui, nossa, né? Cési, maravilhoso. E isso também mostra, de alguma forma, na religiosidade, a perfeição de Deus, né? Do Não, encaixar com das certeza, coisas, né? com certeza. Deus é perfeito o tempo todo. E quando você cuida de alguém que teve vários desafios e ela engravida, né? Eu tenho um bebezinho lá no sul agora que tá assim, no cronômetro, sabe? Chama Bento. Ai, que bem. E a mãe dele tem 2 trombofilias. E foi um desafio para a gente acompanhar. E se você vê, assim, tá chegando, sabe? É um milagre passando, assim, na frente dos nossos olhos. Antes de eu perder as gêmeas, eu perdi um bebê também, né? Eu estava grávida de 4 semanas. E, na verdade, foi até um cuidado de Deus, porque das minhas 2 filhas, a Tereza e a Helena, eu nunca tinha feito beta. Eu fiz o teste de farmácia, a barriga foi crescendo, né? A menstruação não descia. Eu tô grávida. Até minha mãe falou, você não vai fazer? Eu falei, não tá acontecendo, né? E nesse eu falei, eu quero fazer o beta porque eu nunca tive aquele papelzinho, né? Eu falei, você nunca tive um papelzinho. Fui. Eu tava em Minas, em Cássia, no santuário lá. Descobri lá sozinha, cheguei, contei pro meu marido, né? E aí eu fiz o exame no sábado, aí sai rapidinho, né? Sai no mesmo dia. Na terça eu sangrei. E aí a minha pergunta é, quando você vai lá no hospital, né? Eu expeli naturalmente, estava com um pouquinho de tempo. Mas todo mundo fala, é normal. É normal? Nunca. Nunca é normal. Sempre existe uma causa. Certo. Talvez o médico não saiba, talvez não seja possível investigar a fundo. Por exemplo, uma das causas principais para a perda gestacional é cromossomopatia, é anomalia genética, né? Então, para saber isso, você tem que fazer a curetagem, mandar aquele materialzinho, né, o bebezinho, o saco gestacional, para biópsia. Quantas mulheres fazem isso? Né? Quase nada. Pouquíssimas. Então, assim, existe uma causa. Talvez seja essa, não tem como provar. Mas a causa sempre existe. Assim como existe um termo na ginecologia que chama ISCA, que é infertilidade sem causa aparente. Não existe, gente. Ninguém achou a causa está ali esperando para ser encontrada. Entendi. Mas você acha que talvez uma falta de orientação dessa médica, né? Eu fui no hospital, primeiro, porque ainda tem um agravante, entre aspas, né? Eu sou negativo, o Felipe é positivo, então eu tenho que tomar uma injeção, né? Isso. Que depois você pode até explicar o porquê disso. Aí, né, eu tive que ir ao hospital, né? Eu recorri ao meu médico que fez o par das meninas lá em Cruzeiro, que é onde eu morava antes. Ele falou, pode ir no hospital que eles vão te dar o pronto atendimento, né? Eles vão ter que te dar isso. Aí eles até, como que você vai comprovar que é negativo? Eu falei, eu sou negativo, tá aqui e tal. Mas talvez se ela me orientasse, olha, busca uma causa, né? Busque... Mas não, ele só fala, é normal. E ela ainda falou assim, daqui 15 dias você pode tentar de novo. Como se fosse assim, né? É um mercado, né? Deu errado isso aqui, eu vou buscar outro produto, né? Sim. Então, eu acho que talvez se tivesse uma ressignificação disso para os próprios médicos, né? Desse cuidado, talvez a gente... Sim, Cési. Eu acho que... não posso falar pela especialidade, né? Pela ginecologia, obstetrícia, mas acaba que a gente lê muito e a literatura fala que uma porcentagem das mulheres vão ter perdas gestacionais e confia-se nisso e não na lógica, né? Se a concepção existiu e houve uma implantação no útero, houve um porquê. Para não haver a implantação também. É uma questão só de alinhar as expectativas e falar para a paciente, ó, tem uma causa, nós talvez não saibamos qual, né? Mas nunca é normal. Faça um check-up a partir de agora, né? Da saúde em geral. Uma coisa que está em falta ali no corpo. Pois é, hipotiroidismo é uma causa de perda gestacional. Será que alguém fala para uma paciente, você não quer dar uma olhada na tireoide? Mas aí tem como corrigir para que tenha Com certeza. Entendi. Sempre. Eu tô caminhando para hipo também. Tá. Tô cheio de diagnósticos. Tá caminhando, né? Eles falam que tem uma alteração. Você tá com Hashimoto, com as alterações dos anticorpos? Não, só na ultrassonografia da tireoide que deu uma... Tem lá uma massa, tireoidopatia. Tá. Mas ela falou, ó, isso aqui você vai caminhar. Aí minha mãe tem... hereditário também, certo? É uma tendência familiar. Então, minha mãe... Falei, mãe, eu herdei várias coisas de você. Pedra na vesícula, tireoide, tá ótimo. E eu sou a cara do meu pai lá. Eu só peguei... Brincadeira, mãe. Eu tenho muitas coisas te boas. Amo, mãe. Te amo. Mas, então, tratado... Eu perdi onde que a gente estava, desculpa. Trata-se, então...
a tireoide e outros diagnósticos. Outros diagnósticos. Então, assim, se uma mulher que está ouvindo a gente agora perder um bebê, não é um momento... Claro, se ela quiser tentar, se o casal quiser tentar, né? A vida é um milagre. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Mas o mais indicado é que ela pare um pouquinho, ouça a opinião de um médico, faça exames, tente entender por que ela perdeu. Porque é muito provável que ela continue perdendo bebês. Entendi. Ninguém me orientou isso. Pois é, as pessoas... Olha que privilégio que a sua audiência tem. Quem está ouvindo tem que se cuidar depois de uma perda. Emocionalmente e fisicamente. E uma ginecologista também me falou, né, que é uma coisa importante, assim, a gente acha que quero ter um neném, é tipo, vai lá e faz o neném, né? Mas existe um preparo para a mulher e para o homem também, né? Existe. Para cuidar de vitaminas, o sono, né? Tudo interfere, né? Tudo, Cécia. A gente está vivendo uma era... Você me fez uma pergunta super interessante, numa conversa que a gente estava tendo por WhatsApp. Você falou assim, parece que está aumentando o número de perdas gestacionais. Talvez a gente esteja falando de uma etapa depois. O que está aumentando é a dificuldade para conceber. As toxicidades ambientais, desde o desodorante que você usa, que tem alumínio, né? Alimentação, né? Glúten, açúcar, café, hábitos de vida, sedentarismo. Tudo isso, para o homem e para a mulher, estão diminuindo a fertilidade. Entendi. Né? Então, assim, gestar é um lugar de preparação muito anterior. Assim, quem quer gestar tem que pensar muito antes. Eu falo assim, é a casa que seu bebê vai morar. Né? Que casa que ele que casa que você vai oferecer? Cuida disso, por você e por ele. Porque na gravidez, todo mundo olha para o bebê, mas tem uma mãe ali. Né? Ela tem que estar bem. E para o homem, quais seriam os cuidados e preparos que ele tem que ter, assim, de uma forma geral? Tá. Primeira de todas é a análise do exame, né? Das células masculinas, reprodutivas masculinas. Porque o homem, né, é aquele que fala assim, não, já tive 2 filhas. No seu caso, imagina, já tive 2 filhas. Não, os homens produzem mensalmente novas células. Certo. Então, aquela remessa estava ok. Essa remessa pode não estar em quantidade, em qualidade. Então, faça esse exame, ponto. É um exame de sangue? Não, é o espermograma. Ah, tá, desculpa. Espermograma. É biologia... Eu não queria falar a palavra, mas não tem problema, não, nós estamos livres aqui. Mas falei para ela que eu era muito ruim em biologia, então vocês acabaram de ter essa conclusão agora. Realmente, né? Espermograma. Estou aqui dando dicas. Células reprodutivas. Ah, tá. E eu aqui no sangue, ótimo. Um meme gerado na internet. Super. Mas o espermograma, e o homem tem que saber que se ele tem alterações, provavelmente a qualidade do esperma dele está ruim, né? Se ele está obeso, se ele fuma, se ele bebe, se o colesterol está alterado. Gente... E o homem tem uma tendência natural a não se cuidar tanto quanto a mulher. Com certeza, né? Com certeza. Às vezes eu atendo casais, o marido participa. Então, é muito engraçado ver a resistência, sabe? Dos maridos assim, não, mas imagina, não sei o que e tal. Eu falo, não, mas só por via das dúvidas, vamos testar você também? Aí vem alterado, gente. O marido vem assim com cara de cachorro sem dono, assim. Aí eu, poxa, então, agora a gente vai, né? Você vai pro urologista, ele vai cuidar de você, vai oferecer suplementos. É super corrigível a causa masculina, sabe? E não sei porque ninguém olha para isso também. Sim. Né? Porque quem concebe, né? Quem participa da concepção é um casal. Sim. Né? Não é só a mulher que tem que investigar, né? E vamos lá, então, agora adentrando as causas de perdas. Hoje a gente pode falar da trombofilia, né, que está acontecendo. Sim. Não sei se a gente pode tocar nesse assunto e até se fica livre de não... existe uma diferença pós-Covid disso também? Não, existe de trombose. Ah, trombose. Trombose, que é diferente, que é o evento. Mas interfere também em perdas, ou não? Aí é complexo, né? Os estudos atuais falam que sim. Sim, né? Não só o Covid, a vacina. A vacina também. Tem sido causa de perdas gestacionais e de infertilidade. Entendi. E explica para quem era boa em biologia como eu, o que seria a trombofilia, a trombose? Ótimo. Essa pergunta é muito boa. Trombose é o evento, né? Um coágulo obstruiu um vaso. Então, de repente, é uma bolinha de sangue. Uma bolinha de sangue, exatamente. Que tá passando ali e não deixa passar o sangue. O sangue é fluido, de repente, por alguma razão, juntaram-se plaquetas, hemácias e outras células e formaram uma bolinha de sangue que entupiu um vaso. Isso é trombose. Qualquer um de nós pode ter trombose. Qualquer um.
Basta estar em situação de risco para, né? Que seria o quê? Por exemplo, eu não tenho trombofilia, não tenho tendência a ter tromboses. Mas, digamos que eu faça uma cirurgia ortopédica, tá? Eu quebrei o fêmur. Uhum. É uma situação de alto risco para trombose. E ninguém cuidou de mim. Ninguém falou que eu tinha que usar... Que é mais ou menos o que aconteceu com uma modelo aí que morreu Exatamente. Mas o dela foi embolia gordurosa. Ah, tá. Mas é essa lógica, mais Entendi. ou menos. Eu fiquei grande tempo em imobilização, ninguém me orientou sobre os cuidados, não foi passado nenhum medicamento. E eu sou obesa, juntei mais um fator de risco. Sou obesa, eu fumo, aí vai adicionando fatores de risco. Eu me coloquei na situação de trombose, eu posso ter trombose. Isso é uma coisa. Trombofilia é quem tem tendência à trombose, mesmo sem fatores de risco. Ou eu nasci com essa tendência, ou eu adquiri. Quer dizer que, em comparação à população geral, eu tenho 5 até 10 vezes mais chance de fazer uma trombose. Mesmo em situações bem tranquilas, que para os outros não é um problema. Entendi. Entendeu? Eu estou propenso a isso. E a gravidez é um fator de risco para a trombose. Isso é importante a gente falar. Certo. Então, imagina você grávida e com a tendência a ter trombose. Né? É um cuidado muito maior. E o que seria aquela injeção que as mulheres que têm a trombofilia têm que tomar durante a gestação? É um anticoagulante, chamado enoxaparina sódica. E aí, a depender do histórico, pode ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, mas o intuito é fazer com que ela não tenha tromboses que comprometam aquela implantação do bebê no começo e que ela mesma não tenha trombose. A gente anticoagula o sangue. Ela está pró-coagulação, ela está tendendo a fazer uma bolinha de sangue. A gente faz o oposto. Entendi. Mas isso também não quer dizer que ela não vai ter, não é isso que você já viu lá no seu Instagram? Você falando isso? Quem tem trombofilia pode nunca fazer uma trombose. Não, mas eu digo assim, a injeçãozinha também pode não garantir um aborto. Sim. Não é a garantia de não um aborto, assim, seria. Maravilhosa essa lembrança. As pacientes procuram para tomar um anticoagulante. Eu sempre falo. Tô livre, tranquila, né? E eu sempre falo assim, olha, você já investigou as outras causas? Porque o anticoagulante vai te ajudar na trombofilia. Se você tiver um pólipo, se você tiver endometrite, que é uma infecção da camada interna do útero... E o pólipo seria o quê? O pólipo é um crescimento dentro do útero, tem 3 camadas. O endométrio, uma mais interna que chama miométrio e a serosa, que é a última, mais externa. Nesse endométrio, que descama para a gente menstruar, desculpa que pus a mão no microfone, podem surgir alterações estruturais, como mioma, que é um caroço, né? Ou um pólipo. O pólipo é como se fosse uma pequena lesão. É uma lesão que cresceu para fora. Né? O formato dele até parece um pouco cogumelo. Faz uma haste e uma bolinha. Aí o bebê está prontinho lá. O ovo houve o encontro do ovo com o espermatozoide. Tem um ovo fecundado. Está prontinho para implantar. Mas aonde ele vai implantar tem uma lesão. Tem um mioma, tem um pólipo, tem uma sinéquia, né, que é uma outra coisa mais complexa, né? Não implanta. Né? Falei, se for por outra causa, o anticoagulante vai ajudar na trombofilia. E você vai perder por um pólipo, você vai perder por endometrite, você vai perder por hipotiroidismo. E essas coisas aí, como que descobre se tem ou não? Então, nas consultas, eu sempre fico atenta a isso. Né? Se eu tenho que direcionar essa paciente para um outro profissional. Tá. Mas a dica procure um profissional que te olhe de forma integral. Tá? Não vá num ginecologista que acha que você é um útero, né? Por exemplo. Não vá num hematologista que acha que você é um tubinho de sangue. Né? Então, assim, quem você é? Qual é a sua história? Uma coisa que eu falo muito, nós somos frutos de uma árvore. E somos frutos que viram árvores e geram frutos. A história da árvore importa. Sabe? Então, assim, quem é a sua mãe? Quantos filhos ela teve? Ela já perdeu bebês? Filhos nasceram prematuros? Né? Nasceram pequenos para a idade gestacional? Ela teve complicações na gestação? Isso diz muito sobre você como mulher. Você veio dessa árvore. E se tiver uma tendência aí? Certo. Né? E se tiver uma outra, como sangramentos, assim, que você também está recebendo isso como tendência? Então, a árvore é importante. E você enxerga o seu trabalho hoje como essa missão de ajudar essas mulheres dessa maneira geral? Porque você podia só se acomodar na hematologia ali, né? Sim. Mas você está querendo ir a fundo ali, né? Para ajudar mesmo a novas vidas virem ali. Né? Sim, CS, eu sinto. Mas assim, eu vou ser bem honesta. Eu fico pensando sobre o propósito.
eu acho que o propósito é onde a gente está, onde Deus plantou a gente, né? Então, por exemplo, agora, isso é algo que me satisfaz, que faz o meu coração feliz, que muitas vezes me angustia. Quantas situações eu me vejo ali e falo, poxa, essa mulher perdeu de novo esse bebê, né? Isso também me traz angústia. Então, esse é o meu propósito, é o meu caminho nesse momento. Deus me favorece para isso e é por Ele que eu vou caminhar até quando Ele quiser, né? Agora, se isso é a minha vida toda, acho que de repente, daqui 10 anos eu estou plantando laranja no Japão, né? E meu propósito talvez seja esse, mas eu sempre fui muito intensa também. Então, assim, quando eu me dedico a algo, eu me dedico mesmo, né? Eu tô inteira ali. E no caso, eu tive uma amiga que esse ano também perdeu, anembrionária. Sim. O que é o fato disso, sabe? Anembrionária, me desculpe aí se tiver alguém, né, um especialista ouvindo, eu entendo que a forma é um ovo que foi fecundado, mas a genética ou do óvulo ou do espermatozoide não estava ok. Ah, entendi. Então, é como se fosse uma gestação que não vai conseguir seguir adiante, não porque formou um embrião com uma anomalia genética, nada. Mas, um exemplo, né? Na cabeça do espermatozoide guarda o DNA do espermatozoide. Se o DNA lá dentro é fragmentado, pode ter fecundado um ovo, mas o DNA está fragmentado. Essa gestação não tem chance de ir para frente. Então, não chega a ser um embrião, por isso que perde. Não tem viabilidade para essa gestação, né? Mas isso é um jogo de loteria um pouco. Sim. Né? E é importante muito investigar o marido nesses casos. A chance de ser... A qualidade do espermatozoide é muito grande. Viu? Fica a dica. Vai fazer o exame aí, viu? Isso. Sem vergonha. E o homem tem mesmo, né? Muita resistência, né? Muita. A gente sofre muito, né? No dela, a gente se alegrou muito, porque ela falava assim, tá atrasado, mas o meu é tudo irregular e tal. Eu falei, tá atrasado quanto? Ela, 6 dias. Eu falei, pelo amor de Deus, vai na farmácia comprar o seu exame. E assim, nós somos muito amigas, né? Só que a gente só fala WhatsApp, né? Mensagem. A vez que eu liguei para ela foi a vez que eu saí da ultrassonografia, que a médica falou, essa gestação não vai para frente, vai para o hospital imediatamente. Aí eu liguei para ela. E a outra vez ela me ligou para contar que estava grávida, né? Então, na hora que o telefone tocou, e era uma angústia, né? Porque ela ia fazer a ultrassonografia, não escutava o coração, né? Não tinha. E aí ela expeliu, né, o saco gestacional. E aí ela tirou uma foto para ir, foi ao hospital, e para mim ela fala que o médico falou assim, é seu primeiro filho? Mostrando a foto, sabe? Na hora, ele não tinha falado assim, você perdeu. Sim. Ele só falou assim, apontou para a foto, é o seu primeiro filho? Então, assim, até esse cuidado, né, que hoje às vezes trata, né? Quantos relatos eu já ouvi de pessoas que falam, nossa, o médico foi muito grosso comigo. É um momento de fragilidade total da mulher. Que fale, igual a gente falou, né, que você falou do começo, que a literatura diz que existe a porcentagem, mas aquela mulher está na porcentagem, ela está sofrendo ali da mesma forma, né? Então, é um cuidado que o intuito maior desse episódio aqui é a gente poder alertar mesmo, né? Para a gente ajudar e evitar que você passe por esse momento, né? Porque existe um preparo. Não é só... eu acho que um agravante também que a gente pode dizer... Hoje as mulheres estão esperando muito, né? Muito. Isso também interfere, né? Com certeza, a idade é um fator que pesa muito, né, para a qualidade dos óvulos, para a quantidade, né, da reserva ovariana. Então, esperar não é uma boa opção. Em nenhuma época, acho que agora, numa época de tantas toxicidades, menos ainda, né? E o que pode fazer para evitar essa contaminação? É uma mudança total de vida, né? Mudança de hábito de vida, sim. Começar a atividade física. Acho que não tem nada mais poderoso, não tem um estudo que fale mais, um fator mais, né, assim, benéfico do que a atividade física. Segundo, uma alimentação saudável, com exclusão de alguns alimentos que a gente já sabe comprovadamente que são fatores, né, que interferem na produção de hormônios, né, são gatilhos para anticorpos. Não fumar, não beber. Acho que até a questão emocional, esses dias no Instagram alguém perguntou, doutora, a questão emocional interfere na situação tal? Eu falo, gente, como não? Porque numa questão emocional, você não dorme bem,
né? Você vai querer comer um Big Mac, você não vai querer comer uma salada quando você está triste, né? Então, assim, chocolate. Com certeza. Então, e os fatores ambientais, saber o que é risco, né? Então, já falei do desodorante com alumínio, é um dos exemplos. Mas, assim, E qual seria uma coisa para substituir? existem já várias marcas sem alumínio, tá? Existe. Tem gente que tem o privilégio de não usar, né? Não é o meu caso. E você que ainda não usa e precisa, Parabéns. continue usando. Parabéns, você é um privilegiado. Mas existem já muitas marcas, acessíveis até, de preço, sem alumínio. Mas é só um dos exemplos, os contaminantes, né? São muitos. Bom, agora a gente vai entrar num assunto que muita gente está esperando, mas antes eu quero falar. Fala aí, quem é o meu companheiro aqui? Clero Brasil. Ela que vai fazer a propaganda hoje. Eu cheguei aqui e falei, olha, a gente dá uma pausinha aqui, que eu falo da Clero Brasil. Eu já sei todos. Clero Brasil, Vero Ícone, e vou te convidar para ir na minha peregrinação de 2025. Quem sabe, né? A gente fala. Mas a Clero Brasil está aqui comigo e eu sigo com o meu kit aqui de altar, com a toalhinha. O novo missal está rodando aí já pelas paróquias do Brasil, mas o kit continua, não mudou. Então você pode acessar lá o site da Clero Brasil. Natal tá chegando aí. E na verdade, se você tá vendo esse episódio depois, o Natal vai vir em algum momento, né? Se você não tá vendo em dezembro, você tá vendo em janeiro, fevereiro, esse ano tem Natal. Então você já garante o kit aí pro seu pároco, para você alegrar e abrilhantar ainda mais a sua paróquia. Às vezes você fica ali falando, o que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar? Dá um presente, às vezes já está ali gasto, já está bem velhinho, então acessa lá o site da Clero Brasil e garanta esse presente, o kit de altar para o seu pároco, para a sua paróquia, tá joia? O link do site está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então, agora chegou a hora da gente explicar, né? Depois a gente volta em outros assuntos, mas o pessoal está aguardando, não vamos deixar para o final, vamos deixar para o meio aqui. O diagnóstico da SES Portugal, né? Fiz exames. Primeiro eu fui consultar uma ginecologista que me abraçou com muito carinho, né? Ela me atendeu, sei lá, um sábado à noite, online. Hoje o online ajuda muito, né? Você já tem muitos pacientes espalhados. Aí você falou do bebê do eu Sul, tenho né? fora do Brasil, até Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Tem. Muito bom, olha aí. E aí ela me atendeu prontamente, né? Ela me passou alguns exames, ela falou assim, eu já vou te adiantar o que um hematologista vai te pedir, mas eu te oriento a procurar um hematologista. E foi a primeira vez, então, que eu fui na especialidade, né? Como a gente disse aqui, não é uma área que procura, né? Você conhece o oftalmologista, o dermatologista, né? O otorrino, mas eu duvido que 100% das pessoas aqui alguma vez já foram no hemato. E aí, então, eu fui lá em Belo Horizonte, eu estava de férias, né? Passado tudo que eu passei, eu fui para a casa da minha avó, casa da minha mãe, nas minhas avós. Fiz alguns exames e consultei um hemato lá. E depois a minha avó que voltou lá, porque ele falou, depois traz os exames. Aí liguei para a secretária e falei, minha avó pode levar? Porque ele só ia, né, falar. Sim. Ele até foi me apertando para ver se dava, né? Ele vê se fica vermelho, seria isso, né? Isso, com prova do laço, né? Com esfigmomanômeno. Não, ele ia só me apalpando, assim, para ver. Sim. Me perguntou se eu sangrava, se eu já tinha operado o dente, se eu sangrei muito. Uhum. A gente fica lá, né? Na investigação. Então, aí eu fiz os exames. Ele falou para minha avó que ele suspeitava de tal doença, que quem vai revelar aqui é a doutora Marielle. E aí me manda, então, para o Hemocentro de Taubaté. Porque isso é um detalhe que você também vai poder falar, que essa doença, ela só é tratada no Hemocentro, certo? Assim, quem tem a medicação para ela é o Hemocentro. Eu não consigo comprar numa farmácia, né? E é o governo do Brasil, então eu estou registrada hoje lá no SUS, né, como portadora dessa doença. Olha que chique. Então agora a doutora Marielle vai dar o diagnóstico, vai explicar o que é, o que aconteceu, um momento muito esperado. Ela falou assim, você está tranquila com isso? Eu estou, graças a Deus, né, a fé sustenta e ainda bem que eu passei por isso, que quem sabe eu alerto outras pessoas. Eu tive um caso de uma seguidora que, quando ela me viu nos stories indo para o hospital, ela estava grávida, né, de um relacionamento que o cara deixou ela para trás, então ela não estava aceitando a gravidez. E aí ela falou assim que quando ela me viu naquela situação, eu em repouso e tudo, ela questionava, por que ela está passando por isso e não eu? Eu não quero esse bebê. E aí, na hora que ela viu aquele meu story indo para o hospital, né, que eu pedi orações para as pessoas, ela falou que naquele momento ela sentiu um amor para o bebê,
né, que ela nunca sentiu. A menininha chama Cecília hoje. Ah. Então, assim, as meninas já salvaram uma vida. Então, que esse episódio, né, que tudo que eu passei possa salvar novas vidas. Então, agora é com você. Sim. Explica tudo, fala tudo. Então tá. Olha, a SES tem um diagnóstico de uma coagulopatia. Coagulopatia é o nome que a gente dá dentro da hematologia para as tendências a sangramento. São pessoas que têm alterações na coagulação que faz com que elas sangrem de forma mais prolongada, tá? O nome dessa coagulopatia, que é a coagulopatia mais comum, apesar de muito pouco diagnosticada, menos de 1% das pessoas, dos portadores no Brasil são diagnosticados. Ela se chama doença de von Willebrand. É com W-I-L-L, Brandt, Willebrand. Provavelmente é o nome do pesquisador, seria isso? Sim, sim. E o que acontece nessa patologia, né, nessa doença? Toda vez que a gente tem um corte, cortou o dedo. Os primeiros a chegar, soldados assim, né, no xadrez seriam lá os peões, são as plaquetas. Elas vão fazer um curativo simples. Eu sempre falo assim para o paciente, é um band-aid. Um band-aid é um curativo forte, que segura, que vai durar. Não, ele é para segurar as pontas. Até que alguém venha e dê uma solução melhor. Elas grudam umas às outras e fazem um tampão plaquetário. E desencadeiam, o fato delas se agregarem, desencadeia toda a coagulação para que os fatores cheguem a produzir fibrina. E a fibrina, sim, é um tampão forte, firme, para segurar de vez o sangramento. Quem tem a doença de von Willebrand, que é uma coagulopatia, que pode ser adquirida? Pode. Ela pode ser secundária a algumas doenças, o que é raro, e são doenças diferentes que causam isso. Mas no seu caso, né, e no caso da grande maioria, ela é hereditária, é uma tendência, eu herdei esse gene, essa mutação. Ela faz com que as plaquetas grudem menos uma nas outras. Então, cortou o dedo. Todo mundo ia grudar bonitinho e formar um tampão. Elas estão tentando grudar uma na outra, mas com muita dificuldade. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai sangrar mais e por mais tempo. Porque até que a coagulação seja despertada, porque ela vai ser, os seus fatores estão preservados, leva um tempo. Até lá você sangrou já muito. Certo. Né? Então, é uma disfunção, é uma alteração das plaquetas, não em quantidade. Você vai olhar o seu hemograma, a quantidade está lá, 150 a 450 mil. Mas na qualidade das plaquetas. Perfeito. Né? E tem muitas dicas ao longo desse caminho. É que os médicos, realmente, até para os médicos, isso às vezes chega a ser uma novidade e ninguém quer pesquisar isso. Né? Mas uma dica. Nas mulheres, é uma mulher que desde a primeira menstruação tem uma menstruação super intensa, sabe? Menstrua 7, 8 dias, troca várias vezes ao dia o absorvente, tem coágulos. É uma mulher que sangra demais. Eu até penso naquela passagem da Bíblia, da mulher que sangrava, eu falo assim, gente, ela tinha doença de von Willebrand. Ela tinha, eu acho que ela tinha, não é possível. Muito bom. Fico super na curiosidade. Uma das coisas que eu tenho para perguntar para Jesus, Jesus era von Willebrand? Mas, né, brincando para deixar mais leve, é isso, é uma coagulopatia. Não tem cura. É hereditária, a boa notícia é que ela vem de um gene dominante, ou seja, quando você se casa, os seus filhos têm menos chance, né? Mas tem alguém lá da sua árvore que apresentou sangramento em algum momento, né? Nas mulheres é isso, mas assim, homens podem ter, é menos comum, mas podem ter. Então, assim, pessoas que sangram sempre no nariz, sem uma causa muito bem explicada, tiram um dente, falam, gente, eu tirei um dente, mas eu sangrei muito mais do que o normal. Vão para procedimentos cirúrgicos e o médico fala, você sangrou um pouco mais, você fica cheio de hematomas. Pequenos traumas, por exemplo. Bati aqui na mesa, tô roxa. Por semana. E essencialmente é isso. É essa a doença, né? E o tratamento realmente envolve ou uma medicação chamada DDAVP ou um fator da coagulação, que chama fator 8. Que antes a gente só conseguia se fosse por transfusão de plasma. E graças à tecnologia, à medicina, hoje existe ele comercialmente. Só que a hematologia é tão linda, né? E por isso eu sou apaixonado por ela. Tem uma política de sangue respeitosa, muito correta.
Então, imagina se a gente fizesse comércio de fatores da coagulação. Se qualquer um pudesse comprar na farmácia. É algo muito sério, que tem que ser bem usado, bem prescrito, né? Porque pode salvar uma vida ou pode provocar uma morte. Entendi. Né? E aí a médica que me diagnosticou ali no Hemocentro, ela disse que no caso de uma cirurgia que eu tenho que tomar isso, seria isso? Exatamente. Quando você for fazer uma cirurgia, um médico vai saber o porte da cirurgia, se é uma pequena cirurgia, uma grande cirurgia, vai ver o risco de sangramento dessa cirurgia e vai propor, não faça nada, faça o fator 8 um período antes, a quantidade, num período depois da cirurgia, a quantidade. Sim, né? Aí você pode até, uma pergunta que você me fez também, que agora eu lembrei, mas eu tive, a Helene e a Tereza, né? E é assim, fator de von Willebrand, ela não é uma doença igual para todo mundo, sabe, Cési? Eu tenho pacientes que sangram muito, até porque são divididos em subtipos. Tem o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Dentro do tipo 2, tem 4 subtipos. E o diagnóstico também não é assim, laboratorial não é tão fácil. Precisa de confirmações, tirar viés, né, do exame. Mas ela se manifesta de forma diferente. Você pode conhecer uma pessoa que tem de von Willebrand e falar assim, nossa, mas eu não menstruo muito. Né? Ou uma outra pessoa que fala assim, eu menstruo a ponto de já ter ido tomar sangue. Nossa. Entendeu? Assim, no segundo ano da menstruação. Ela se manifesta de maneiras diferentes. Então, a individualidade é muito importante também no acompanhamento da doença. E falando diretamente da gestação, qual foi a influência disso na gestação gemelar? Tá. Olha, que é uma pergunta que ela também me fez. Ela tá mais apreensiva que eu. Tá. Gente, o fator de von Willebrand, ele, assim como o fator 8, vou falar exatamente o que está implicado na doença de von Willebrand. O fator de von Willebrand, que está presente na mãe das plaquetas, que chama megacariócito, nas células endoteliais, que são aquelas células dos vasos sanguíneos, elas produzem, e nas plaquetas tem um grânulo que chama alfa, que guarda esse fator de von Willebrand. É ele que é a colinha para grudar no vaso onde machucou e fazer com que as plaquetas grudem uma nas outras. Ele é a cola. Então, ele está abaixo na doença de von Willebrand, mais no tipo 1 e no tipo 3, e menos no tipo 2. E o fator 8 também. Né? Então, o fator 8, às vezes, ele está normal, às vezes, ele está abaixo. Então, as intensidades importam. Então, o fator 8, o fator de von Willebrand, eles têm a sua ativa participação ali, além do cofator da ristocetina. Eu tô aqui tentando pegar muito, gente. A biologia, para mim, é muito complicada. Mas não precisa. O importante é a gente reconhecer, suspeitar, falar, olha, eu acho que eu posso ter, vamos lembrar. Deixa o resto com os médicos. Suspeitar é o que ninguém faz. Né? O como a gente dá um jeito. Agora, o porquê que isso está acontecendo é o difícil, né? Só que Deus é perfeito, né? A literatura fala que os recém-nascidos, eles têm uma maior taxa. Aqueles que vão ter von Willebrand diagnosticado na vida adulta, eles nascem com mais fator de von Willebrand, e mais fator 8. Então, mesmo um recém-nascido pequenininho fala, nossa, ele vai sangrar. Não. Biologicamente, alguma coisa acontece que ele, mesmo tendo von Willebrand, ele vai ter nesse começo mais. Nas grávidas também. Aumenta o fator de von Willebrand e o fator 8. Só que aconteceu, e essa é a minha interpretação do que eu ouvi, do que você me contou, do que eu vi no vídeo, assisti o vídeo do YouTube. A minha interpretação é o seguinte, Cési. Você teve uma complicação gestacional chamada hematoma subcoriônico, né, que também é chamado de descolamento ovular. Quando aquele ovo fecundado grudou, né, implantou no endométrio, entre ele e a camada interna do útero, surgiu um hematoma, um sangramento. E por que é subcoriônico? Porque é do córion, a futura placenta. Isso acontece com muitas mulheres, geralmente são hematomas pequenos, eles regridem e tudo certo. É uma complicação do primeiro trimestre, em que as mulheres têm ou não tem nada, não sentem nada, isso é um achado do ultrassom, ou elas sangram, sangue vivo. Poucas têm cólica e sangramento mais prolongado. Só que você teve gêmeas, né? Elas eram bivitelinas, né? Isso. Bivitelinas, tinham placentas diferentes. Aquele hematoma que era para ser resolvido, ele foi, essa gestação foi em frente, e ao invés dele ter sido absorvido, 2 fatores podem ter pesado para que eles não tenham sido reabsorvidos. Primeiro, o fator de uma gestação gemelar.
Imagina o peso de 2 bebês. Uhum. Né? Então, vamos imaginar assim, o que é grudar num útero, né? Quanto mais pesado é, mais difícil é para manter aquela implantação lá. Certo. E segundo, você tinha uma facilidade para sangrar mais. Quando aquele hematoma começou, houve um atraso para que você parasse de formá-lo. Porque aí a plaqueta não grudava uma na outra, aí a coagulação demorou. E esse hematoma foi expandindo. E foi separando o que era placenta, que leva oxigênio e nutrientes para as bebês, do seu útero. Elas foram descolando por esses 2 fatores, né? E aí a chance nessa evolução delas sobreviverem foi caindo mesmo, né? Entendi. Eu achei assim, né? Será que ela vai me fazer uma pergunta tipo assim, e se eu tivesse tomado o fator 8? Não. E se eu já tivesse tomado o fator 8? Mesmo assim, a chance da perda ia ser muito grande, porque era uma gestação gemelar e eram bebês com 18 semanas. Isso. Então, assim, era um peso, você lembra do peso delas? Era 600, 800. Por aí, Então, 800, 600. Então, se fosse 600 cada uma, 1.200 gramas. É um esforço enorme para manter um córeo, né? Uma placenta que começou. A placenta começa com 18 semanas, o nome placenta. É um esforço enorme para o córeo ficar grudado com 1.600, 1.200 puxando contra. Era até um pouquinho mais. Era um pouquinho mais? Mas uma força contra, uma força para descolar. E fora isso, uma dificuldade para parar de sangrar. Né? Então, a doença de von Willebrand não foi a causa, na minha opinião, né, da perda, mas contribuiu. Sim, contribuiu. Entendi. Agora, eu estava conversando com ela aqui antes, que a médica que me deu o diagnóstico, ela falou justamente isso, né? Que na gestação a doença equilibra, né? Como se a proteína sobe. E aí eu saí do consultório e tô assim, não tô entendendo nada, mas Sim, agora para mim fez todo sentido. Mas você foi consumindo, né? O seu fator de von Willebrand, que estava tentando equilibrar, ele foi exigido cada vez mais, porque o sangramento continuava. Entendi. Você foi gastando o fator 8, foi gastando von Willebrand. O corpo tem um limite, né? Então você começou a ter a deficiência. Sim. Foi bem... Eu tive o coágulo, tive um sangramento de um dia para o outro, aí parei. Aí uma semana depois... E era todos os dias, né? Todos. Aí dava uma amenizada, eu falava, vai, agora vai. Aí, enxurrada. E até uma amiga minha, eu brinco, né, que ela é veterinária, ela dava plantão noturno no hospital veterinário, né? E eu ficava mandando foto, olha isso. Ela, calma, o sangue... Ela falava, é velho. Aí fica tranquilo, é velho. E ficou me ajudando, né? Então, depois eu tive... No dia, aconteceu que sumiu o hematoma. Aí depois eu volto com... Um dia eu estava na minha casa, o Felipe tinha viajado, aí estava com a prima dele lá. E comecei a sentir uma dor na perna. E de repente, comecei a vomitar e jorrei sangue, assim, que eu não conseguia, sabe, tiveram que pôr uma toalha, assim, em mim e vamos pro hospital. Aquela hora eu falei, agora foi. Mas eu estava um pouquinho antes, eu não lembro quantas semanas eu estava com isso. E aí... a médica falou assim, você expulsou o hematoma. Tipo assim, é como se eu tivesse tido um parto para expulsar. Aí eu falei, agora, maravilha, né? E aí eu volto uma outra vez. Eu estava um dia na casa da minha sogra, porque depois desse hospital eu falei, não quero ficar em casa não. Sabe, aquela coisa só na cama. Sim. Aí fui para casa da minha sogra. E aí eu comecei a sentir uma dor. Eu falava, acho que eu tô com gás. Aí eu falei com uma amiga minha que o esposo é médico. Aí ele falou, o Marcelo só está pedindo para você observar se vai e volta num tempo recorrente. Era contração, né? Aí eu vou para o hospital, foi o dia que eu fiquei internada, tipo, de quarta a domingo. Só que o que aconteceu? Eu vivi um momento muito solitário nisso, sabe? Porque eu falava, Felipe, fica com as meninas, cuida das meninas, porque por causa de Covid eles não estavam deixando criança entrar, mesmo que era maternidade, né? E aí eu estava o tempo inteiro com remédio, com alguma coisa na veia, né? Enfim, davam medicações. Eu meio que dei uma surtada, mas assim, aceitando tudo. E um médico que se ofereceu para cuidar do meu caso, ele falou, eu quero que você vá para casa, vai te fazer bem, você está de repouso aqui, você vai ficar de repouso em casa. Aí eu entendo hoje que a falta da medicação voltou à contração forte, né? Tanto é que o médico que me recebeu de plantão, agradeço muito a ele, né? Porque ele foi um herói para mim ali naquele dia.
ele alertou minha mãe do risco que eu tava correndo, né? Uhum. E ele falou assim, você não tinha que ter ido embora. Ele olhou bravo pra mim. Você tem que ter paciência no hospital. Mas assim, eu não fui embora porque eu quis, né? Sim. Até um dia, uma faxineira bonitinha entrou lá, ela me viu chorando. Eu tava sozinha, chorando no quarto. Eu falei, eu quero minhas filhas, eu quero ir embora. Ela falou, olha, se você quiser, você pode assinar sua alta. Falou? Falou. Eu, não é esse o caso, não. Vou ficar aqui. E aí... Sabe, mas assim, eu acho que foi um momento meu de encontro com Deus. Foi sofrido, não vou dizer que não, de ficar nessa solidão ali, sabe? E eu não gosto de dar trabalho para as pessoas. Se você falar, igual você falou, deixa eu segurar para você, é meu, eu não quero dar trabalho para ninguém. Então, para mim, uma pessoa ficar comigo no hospital era um sacrifício ali para ela, né? Então, eu interpreto isso, que naquele dia que eu senti um pouquinho, eu já estava começando tudo, aí eles fizeram a ultrassom, já tinha um negócio gigante. E aí, no dia, enfim, que eu fui para essa ultrassom, ela mostra que esse sangue invadiu a bolsa. Sim. Né? Tanto que uma delas nasce inteirinha de sangue, assim, com os coágulozinhos dela, assim. E na hora, a minha mãe perguntou para ela, dá para salvar a outra? Porque ela falou, não tem como, não tem jeito. E depois eu peguei essa ultrassonografia, o batimento da outra estava mais acelerado do que chegou a 190. Uma tinha 170 e 190, que já era muito alto para a idade gestacional delas, né? E aí quando eu vi esse batimento, eu acalmei, sabe? Falei, as duas já estavam muito em sofrimento. E aí elas nascem, né? Eu achei que não tinham vida, mas o pediatra falou, ela tá com batimento, né? E aí, na hora que ele fala isso, mãe... O que é uma vontade de viver imensa, né? É, nossa. E foi eu sou muito medrosa, né? Para qualquer procedimento médico. Gente, eu fui fazer tomografia semana passada, eu tremia na maca. Mas por causa do contraste que eu tive que tomar. Porque lá tá escrito pronto, assim... morri. 1 a cada 400 mil pessoas podem... Eu falei, moça, e se um for eu? Eu falei assim pra ela, vai, pode ser, né? Nossa, eu tremia. Mas enfim... eu esqueci o que eu ia falar agora. Sim, na maca, né, na cirurgia, eles me alertaram, ele falou, pode ser que você vai perder o seu útero. E aí, na hora que ele traz a primeira, é como se Deus estivesse ali do meu lado, assim, foi um acalento, né? E depois eu até te mostro, tem um vizinho muito bonitinho que eu falo, a enfermeira que está do lado do pediatra, ela começa a chorar, eu vi o olho dela assim. Mas é aquilo, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu sofro, lógico, queria ter minhas filhas, óbvio. Mas quando a gente tem a fé, né, e as circunstâncias, né, a Ceci, na hora que a gente vê um diagnóstico desse, é algo que a Ceci tinha que aconteceu, né? Sim. E não tem um e se, né? Igual você falou, e se eu tivesse tomado, igual eu vejo, se eu tivesse talvez um hospital que tivesse uma UTI neonatal, né? Não ia mudar. Muito talvez, pouco provável. Mas poder, né? Se eu ficar, e se, né? Sim. Existem casos, né, de bebês, mas raros. Mas, né? E se eu ficar com isso e se, então eu fico muito tranquila, né? Ali apagou, é isso mesmo? Tem algum problema ali? Não? Desculpa, chamou a atenção ali. Vai que acaba tudo aqui. O IC, né? É um IC. Mas eu acho assim, CS, eu atendo muitas mulheres. Uma das mensagens que eu te mandei foi assim: eu sinto muito, e uma das minhas maiores dores como médica é atender mulheres que perderam bebês. E depois do primeiro trimestre, não foi aquela perda gestacional do comecinho, não, existiram duas crianças com nomes, sabe? Tinha um corpinho, tinha coração batendo e essa gestação evoluindo, e perderam no segundo, até no último trimestre, perderam na hora, sim, nascendo, no parto. Então, assim, é uma dor para o médico, porque em muitos casos não tem resposta, né? Então, por quê? Porque ninguém registra muito. Né? Nasce às vezes, mas eu pergunto para a paciente, e fizeram biópsia da placenta? Podia ser uma trombose na placenta? Não, ninguém biopsiou. Me perguntaram também. Então, assim, muitas coisas acontecem. Eu acho que um acalento que a gente tem que trazer, e eu não sei se o podcast de hoje vai trazer esse acalento para você. A gente tem que encontrar, assim, talvez o porquê que aquilo aconteceu. A paz vem de entender. Né? Então, assim, se você entender agora, aconteceu o hematoma, eu tinha uma tendência de sangramento, ela ajudou nisso, o peso das bebezinhas, a gestação gemelar, que já é um fator de risco muito alto. Esse conjunto de coisas levou para acontecer. Eu não fiz nada errado, né? Não houve negligência médica. Pelos seus relatos, eu vejo que teve uma boa condução, médicos respeitosos e competentes acompanharam. Essa é a sensação que eu fiquei. E eu espero que
Não, se não for agora, assim, esse porquê talvez traga essa paz que a fé já te trouxe, que eu tenho certeza. Mas do porquê? Por quê? Vamos falar uma coisa importante para todas as mulheres que estão assistindo a gente? Quem tem Von Willebrand pode ter um novo bebê. Né? Então, assim, não só Von Willebrand, muitas causas são reversíveis. Mulheres que perderam bebês devem ter o sonho de engravidar e continuar nesse caminho. Né? É possível. É para isso que os médicos se preparam, né? Procurem profissionais que se preparam para isso. Né? Ginecologistas, obstetras, hematologistas, endocrinologistas. Sabe, gestar é possível. Então, assim, depois dessa história toda, bebês virão? Muito provavelmente, Brasil. Muito provavelmente. Então, é isso. É possível uma nova gestação. Amém. Né? É muito possível. Não é um limitante. Mas talvez agora, diante desse diagnóstico, os cuidados sejam outros, aumentem. Né? Isso só vai te proteger mais e cuidar de vocês na próxima gestação. Se for da vontade de Deus, né? Sim. Eu falo, não vou esconder, né? Eu só brinco que eu acho que minha mãe, meu sogro e minha sogra, eles receberiam a notícia não com tanta alegria, mas com medo. Eu acho, sim, sabe? Assim, todos. Porque é um trauma, né? o médico deixou muito claro, chamou minha mãe para conversar, chamou o Felipe para conversar lá na hora, tipo, olha, ela tá correndo risco de vida. E isso mexeu com a minha mãe, né? Tanto é que eu já tinha bercinho, já tinha roupinha, né? A gente tinha acabado de voltar de uma viagem, que a gente comprou um monte de coisa. E aí eu fui guardando umas coisas assim, tipo, doei, né? Doei os berços, doei a minha amiga que estava grávida junto comigo, comprou o carrinho, novinho a gente tinha comprado. Ela até comprou a outra cadeirinha extra, falou, não, deixa pro meu sobrinho usar com ela e tal. E eu fui guardando umas coisas, eu falei, não, isso aqui eu vou guardar pro próximo. Minha mãe falou, o quê? Você tá ficando louca? Olha o que você acabou de falar. E aí, o médico que tirou meus pontos, né? Ele falou, olha, eu te aconselho você esperar 2 anos. Na hora aquilo veio um balde, eu falei, nossa. Mas, assim, passou-se 1 ano já, né? E eu falei, nesse 1 ano eu também não teria condições, assim, emocionais. A gente fica, né? Eu diria que hoje eu consigo pensar na ideia sem tanto medo quanto eu já tive. Sim, né? E é aquilo que eu falo, o tempo e sem pressão também. Sem pressão. E não é que agora então eu vou... Não, eu não, né? Tô deixando Deus cuidar. E o que for para acontecer, né? Com certeza. Tem uma moça que perdeu exatamente... Eu perdi no dia 30, ela no dia 27. E é uma seguidora minha. Ela me mandou a foto, a bebezinha muito parecidinha, né? A pele é bem fininha, né? Que ela parece um corpinho oleoso, assim. E ela tá grávida agora, tá com 20 semanas, né? Assim, e foi bonitinho que ela se abriu comigo, mandou esses dias, falou, Cési, eu até agora não sei o que é, eu não como se ela não estivesse vibrando tanto, sabe? E ela falou, acho que eu vou deixar para descobrir só na hora. Eu falei, não, senhora, você vai fazer, já tá com 20 semanas, já dá para ver. Esse bebê, ele precisa ser amado, né? Assim, ele não tem o receio, óbvio, né? Eu acordei uma madrugada sangrando. Eu não sei se eu engravidar, se eu vou dormir tranquila, né? Sim. Aí eu fiquei aquela coisa sonhando, que você acha que tá... De repente, peraí, não é sonho, né? E foi um desespero, desmaiei de nervoso e tal. Mas vê-la também, né? Era a primeira bebezinha dela. Vê-la feliz, assim, né? Hoje, inclusive, ela vai fazer o chá revelação, né? Então, assim, falei, tem que amar, né? É difícil, mas Deus honra, né? Falei, é uma cura. Eu penso muito em talvez, né? Se Deus, que se for da vontade dele, meio que também cura para as minhas filhas, sabe? Porque eu não quero que elas tenham a sensação de que gravidez é... aquilo que eu vivi, sabe? Às vezes Deus coloca isso no meu coração, tipo assim, eu preciso ser cura para elas também. Porque eu engravidei da Tereza, ela não tem a recordação de eu grávida da Helena, né? Ela é muito novinha. Talvez a Helena não se lembre tanto. A Helena já não fala mais tanto das gêmeas. Antes era qualquer loja de brinquedo, a gente pode levar isso pra gêmea. Eu tinha que explicar, não, Lele, não tem. Mas às vezes eu penso nisso, sabe? E eu brinco, vocês querem irmãzinha? Ela, quero. Então assim... Não ficou muito... não tem problema, a mamãe passou isso, né? Para elas querem, né? Então Deus vai... E é interessante você falar isso, que eu tinha percebido no seu vídeo do YouTube. Você tá falando sobre isso 1 semana depois. Pálida. Você era uma parede, assim. Eu falo, gente, essa mulher precisa de um ferro na veia aí. E eu te conheço há pouco tempo, né? Então, assim, eu não sabia de nada. No dia que você falou daquele diagnóstico, eu não sabia nem que você tinha perdido as gêmeas.
E aí, nessa cena, entra a mais nova é a Tereza. A Helena. A Helena. Entra a Helena no quarto, querendo brincar com você. E você, cuidadosamente, fraca, você fala assim, mamãe já vai. Agora eu não posso, né? Já tô terminando aqui, sabe? Então, você, assim, tentou dizer para ela assim, ó, eu tô aqui fazendo uma coisa importante, mas a nossa vida tá seguindo, eu tô indo lá, né? Fica tranquila. E ela faz aquela carinha assim, né? Tá tudo bem, né, mãe? Aí você, tá tudo bem. E eu achei aquilo lindo mesmo, assim, porque quem cuida de mulheres ouve muita coisa, sabe, Cési? Violência obstétrica. É uma coisa que me fere ouvir. E eu ouço muito nas consultas. Mulheres que perdem bebês e sofrem julgamentos, né, da sociedade. Mulheres que não engravidam sofrem julgamentos. Então, assim, depois que eu cuido de mulheres, eu nunca pergunto para alguém, e se vocês querem ter bebê? De repente, aquele casal está num super desafio para ter um bebê, né? Ou falar, coitadinha, você perdeu, né, suas filhas, sabe? Mexer nessa ferida, assim, eu tenho muito respeito para falar, sabe? E o que, talvez isso também alcance mais pessoas. Cuidado, acolham essas mulheres. Qual que é a melhor maneira, na minha opinião, tá bom? Na minha vivência, de acolher uma mulher? Esteja lá por ela. Eu falo, olha, se que você precisar, eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Não precisa me contar nada, viva seu momento, chore. Mas o que você precisar, se eu puder te ajudar em alguma coisa, conta comigo. Né? E incentivar, falar, olha, se você quiser ter um novo bebê, vamos lá, sabe? Investigar. Eu conheço casos, quantas mulheres eu já vi que tiveram, eu tive uma paciente que me marcou muito agora recentemente, inclusive ela mandou a foto do bebê dela agora, que ela falou assim, doutora, eu não tenho nada, eu estou aqui passando com a senhora para dizer que quando faz 27 semanas, todas as mulheres da minha família perdem o bebê. Que isso. A minha mãe aconteceu isso e 2 irmãs. Uma irmã em mais de uma gravidez. Nossa. Só que não tem nada. Que loucura. Então eu queria apoio, assim, da hematologia. O que você pode fazer por mim? Aí eu falei, olha, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Se tiver algo possível e impossível, eu vou fazer. Fica comigo. Ela ficou comigo a gestação inteira. Então a gente fez ferro para ela. E nessas consultas, eu fui com os meus medos, falando, olha, tá tudo bem, vamos ler o ultrassom juntas? Olha, isso aqui quer dizer isso. Essa parte, esse parágrafo quer dizer que sua placenta está em tal lugar. Imagina seu útero. Aquilo foi criando uma tranquilidade para ela e para mim. Porque eu estava lá de durona, mas por dentro, gente. 26 semanas e 6 dias, eu estava assim, Santa Terezinha, me ajuda. E ela, nossa, gestou, pariu, e tem um bebê lindo. E vou dizer para você, ela não tem nada hematológico. O que aconteceu com a família dela, eu não sei também, né? Não vem ao caso. Fato é que numa situação adversa, de uma história adversa, foi possível. Isso é um milagre e a gente tem que incentivar mesmo. Não dizer assim, ó, não engravida não, porque se todo mundo perde com 27. Não, engravide, vá em frente, sabe? Procure gente para te apoiar. E a fé também sustenta, né? Com eu acho. certeza. Se eu creio, né, no Deus que... Eu tenho a devoção a Santa Rita, que fala Santa dos Impossíveis, do Deus que realiza impossíveis. Então, né, você tem que crer nesse impossível. Um dia eu também estava super mal por uma paciente. Rezei, acendi uma vela. Eu fechei os olhos e ouvi assim, Marielle, para de chorar. Você está confiando em você? Confia em mim. Você está chorando porque o seu ego está dizendo para você que você podia ter feito alguma coisa para ser diferente. Tira a confiança de você. Sai desse lugar. Confia em mim. Na hora que você confiar em mim, a sua parte vai ser suficiente sempre. Sabe? Então, isso me traz muita paz também, mas a minha parte, né, tem que ser feito com respeito, com amor, com caridade. E pró-vida 100%. Sempre. É muito lindo, né? A gente, quando encontra médicos que têm os valores, isso acho que sustenta mais, né? E ainda que fuja do controle, né? E fuja, não é 100% vai sair do jeito que você quer. Mas, às vezes, a sua palavra também vai sustentar aquela pessoa, né? Nem que no profissionalismo você não fale, né? Da sua devoção e tudo, mas a gente reflete aquilo que a gente vive de alguma forma, né? Então ela sente esse carinho. Eu tenho uma doutora, Mariana, que ela é...
Ai, meu Deus, como... Nutróloga? Não, aquela medicina nova. Medicina funcional integrativa? Não, também. Vamos lá. Homeopatia? Não. Ai, meu Deus do céu. Enfim, a doutora Mariana, ela cuida de um geral também, né? E, por exemplo, ela posta lá de anticoncepcional, né? Da bomba do anticoncepcional. E ainda que ela tenha a fé dela, ela não coloca motivos religiosos, ela coloca motivos concretos ali de anticoncepcional, de que existem outras formas de você cuidar de coisas que não com anticoncepcional. Nossa, na hora que ela posta, eu falo, é isso, sabe? Porque eu sou casada há quantos anos que eu tô? Hoje tem 11 anos. Né? 11 anos, eu nunca tomei nada, né? Na minha vida inteira. Então, é muito engraçado. Quando você vai em consulta, faz uso de algum medicamento contínuo? Não, aí... Nem anticoncepcional? E muitos duvidam, né? Ginecologistas, principalmente, você não quer tomar nada, né? Principalmente depois que passou. Aqui, ó, ele receitou. Aqui, ó, acho melhor. Mas eu faço, né, o método natural e é muito tranquilo. A gente já pegou o jeito, né? Apesar dos problemas, o meu ciclo é muito regular. Apesar da intensidade, né? E agora eu tô tomando também a medicação, né? O ácido tranexâmico, né? Transamin. A doutora Mariana, essa mesmo, já tinha me dado uma. Que eu falei, meu fluxo é muito forte, sem saber nada, antes de engravidar de tudo. Toma um desse. Aí fui na hemato, na suspeita, toma 2, agora eu tomo 3. E ainda assim, é muita coisa, mas já ajudou muito, né? Então, cuidar disso. Então, encerramos, né? Acho que muito bem explicado, pessoal. O tempo todo dessa entrevista está aparecendo no Instagram da doutora aqui. Você que quer, né? Ela falou, faz consultas online. Hoje é muito viável, né? Ainda mais que nessa área, são muitos exames, você vai analisar exames, né? Então é super viável dela te atender em qualquer lugar. Então você que já teve perda gestacional, você que tá, até a grávida que tá tudo bem, é bom também, né? Tem muitas grávidas, muitas. Que pode estar tudo bem, mas é legal, né? Dar essa olhada ali e continuar tudo bem, né? Com certeza. Então tá o tempo todo aí. Fechamos esse assunto? Mais algum comentário sobre ele? Não, acho que é isso. Tenho certeza que muita gente vai se reconhecer nessa fala, né? Nossa, eu menstruo demais né? Ou a relação eu perdi nas mesmas situações. Tomara que alcance muita gente, né? E que reavive dentro do coração, assim. Vou até tomar um tempinho para falar que esses dias conheci um senhorzinho, muito senhorzinho do nada, sentou, conversou, tal, Jesus, Maria, tá aqui mostrando colar. De repente eu falo assim, gente, esse homem tá tão pleno, né? Aí eu falei, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, pode. Eu falei assim, como é que o senhor não deixou a vida te machucar? Você tá aqui tão pleno assim, com seus 80 e tantos anos. E ele falou assim, eu não deixei. Porque Jesus foi, né, chicoteado, flagelado, coroado com espinhos, humilhado, rejeitado, pregado numa cruz e falou, perdoa, né, eles não sabem o que fazem. Isso não é só sobre perdoar os inimigos. Isso foi uma grande lição de dizer, o meu coração está intacto. Ninguém feriu o meu coração, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhuma pessoa. E isso eu estou trazendo para a minha vida no seguinte, assim, que a gente viva as experiências que são dolorosas, que a gente chore, que a gente até fala, por que Deus comigo? Mas não deixe que isso mude seu coração, sabe? Fala, não, no meu coração eu sigo em frente, sabe? E meu coração eu vou seguir o meu herói, minha inspiração foi Jesus. O coração dele, ninguém machucou. Não teve uma lança que alcançou aquele coração, morreu intacto. Uma lança no sentido de, né, ofensa, humilhação, rejeição. Não. Jesus morreu, coração imaculado mesmo, literalmente. Isso é importante, porque muitas mulheres me falaram assim, nossa, eu perdi há tantos anos e até hoje eu não consigo recuperar. Uma dor, né? E tudo bem doer, né? Sim, claro. Mas é possível ressignificar isso, né? É igual... Não sei, você que tem que falar isso pra nós. Mas é como o caso da nenenzinha que eu trouxe, que chama Cecília. Sim. Né? Pronto, minhas filhas salvaram a vida ali de alguma forma. Né? Então, para mim, naquele dia, ela me mandou por direct. Eu tenho até salvo aqui, né? Que eu recebo muitas mensagens, graças a Deus, muita gente tem muito carinho, mas ela mora em Curitiba. Eu salvei porque eu falei, quando eu estiver em Curitiba, eu vou conhecer. Né? Assim, poxa, né? Tem história...
um dia, quando ela crescer, ela vai perguntar o seu nome, né? Ela vai ter que falar para a amiguinha dessa história, ainda que ela não saiba, né? Assim, quem acessa, sei lá, se acesse, né? Vai estar ali perto, mas é importante, né? Então, esses dias eu postei uma foto, ainda tem também o caso do meu afilhadinho, né? Que isso também foi um presente, né? Porque eu dividi o quarto com a mãe dele, na hora que eu saio da alta, ela me convida para ser a madrinha dele. E eu postei um dia brincando com ele e a minha amiga falou, estou muito feliz de ver você brincando, né? Porque foi justamente no aniversário, né? No dia que eu fiz 1 ano do parto, né? Do nascimento e a morte delas. E ela falou, que alegria te ver desse jeito, né? Porque era um dia que era para eu estar, né, acabada. Ela falou, o meu medo era a Cési perder essa alegria dela. Claro, tem dia que eu tenho aqui, ó, 2 marquinhas aqui, que é do sangue que eu tive que tomar, né? Que eu já tinha tomado tanto remédio. Eu olho, eu tenho a cicatriz da cesárea, né? Eu sei, e até hoje eu ainda sinto um pouquinho de inchaço, assim. Mas eu não posso ficar toda hora que eu olho no espelho, né? Nossa, meu Deus, não é possível. Alguns momentos pontuais eu tenho. E não pergunto nem o porquê, né? Você até pergunta. E o amor é isso. O amor é assim, né? Mas é o para quê, né? É o para quê, com certeza. E hoje, até esse episódio aqui, ele só existe, eu só te conheci porque eu vivi isso, né? São as suas filhas que me trouxeram aqui. Então, tudo que você viveu, tudo que aconteceu na sua vida, por mais que tenha sido difícil, te faz quem você é hoje, né? Sim, não tem como mudar isso. E aí, daqui pra frente, você decide com certeza. o que você vai fazer. Né? Com certeza. Perfeito. Mas... Só mais uma pausa aqui. Agora não tem nada pra mostrar, não. É só... Ela já sabe também qual que é o meu segundo? Vero ícone. Vamos lá, em 2025? Eu sou seguidores dele também, seguidores. Já tô lá acompanhando. Quem sabe, 2025 é uma opção para mim. Ela falou que queria plantar laranja no Japão. Pode ela ser. Pode peregrinar com a Cési em 2025. Certeza. Esse roteiro com a Vero ícone, nós vamos para Fátima. A gente chega em Lisboa, vai para Fátima, Santuário de Fátima. Depois a gente vai para a Itália. Cássia, Assis, San Giovanni Rotondo, que é Rotondo, né? Tem que falar bem italiano. Terra de Padre Pio, depois a gente encerra em Roma e Cássia, né? Obviamente, vamos dormir em Cássia, subir lá na montanha que Santa Rita rezava, e é um mergulho na história, e isso te incentiva muito em tudo isso que você vive também. Né? A gente esteve lá agora esse ano na Itália, né? E existem as histórias de diversos santos, né? Não só esses, mas a Itália é Roma, né, principalmente, é um berço assim, de coisa, de história da igreja. E a minha mãe falou uma coisa muito bonita. Falou, Cési, eles faziam as coisas por Jesus, por Deus, sem medo algum, né? E o sofrimento fez parte também da vida deles, né? E hoje, quantas pessoas... Olha Santa Rita, né? Santa Rita também enterrou 2 filhos, né? A gente teve lá... Um frei brasileiro está morando lá, e ele fala que ela entra para o convento, né? E tem que deixar tudo para trás. Quando ela faleceu, eles acharam o anel de casamento dela, a aliança. Ela escondeu por todos os anos. Não podia nem levar isso. Sim. Então, assim, foi um casamento sofrido e ainda assim amor, né? Então, é muito bonito. Então, vamos lá com a gente. O contato da agência Vero ícone está aqui na descrição do vídeo. Já garante sua vaga aí, porque as condições de parcelamento, quanto antes você fechar, são melhores as condições. Mais vezes você pode parcelar e cabe no seu bolso. Tá joia? Para a gente encerrar e caminhando para o fim, eu queria falar um pouquinho sobre doação de sangue. Acho que isso é legal, né? Porque falei que esse programa é uma utilidade pública. O meu caso, eu não posso mais doar sangue, né? Não pode. E se eu tivesse doado sem saber que eu tinha, o que acontece? Provavelmente nada para quem recebeu. Mas para você, o que é a política do doador? Não pode causar mal nem para quem doa, e nem para quem recebe. Então, quem tem algumas doenças... eu tenho uma doença, por exemplo, eu tenho lúpus, né, que é uma doença autoimune, mas eu não posso doar por 2 coisas, porque ninguém conhece como essa doença vai se comportar, se esse seu sangue vai entrar em alguém, se isso vai gerar alguma complicação, alguma tendência que essa pessoa desenvolva a mesma doença, e porque isso, doar, pode ser um gatilho para que a sua doença piore, né, porque ela que estava calma, ela se exacerbe. Se você tivesse doado, provavelmente nada teria acontecido para quem recebe, mas essa pessoa teria recebido plaquetas, tadinhas, meio baqueadas.
Mas para você, talvez, sim, você ia se sentir, sei lá, ficar mais roxa, aumentar o seu sangramento, que já é intenso. Entendi. Porque você ia tirar 500 ml de um sangue vivo, Entendi. né? Eu nunca doei porque eu sempre tive anemia. Então, E aí, anemia é uma já- contraindicação também. Por quê? Porque tirar mais de uma pessoa anêmica é causar mal para o doador. Isso. E até essa própria doutora Mariana também explicou que quando tem a ferritina muito alta, é bom doar, né? Dependendo. Só que aí a gente doa e descarta. Ah, tá. Tá? É, A só gente, tipo uma isso retirada, chama assim, né? sangria. Ah, tá bom. Sangria. Uhum. Então vai no vai pro hemocentro lixo. e faz. E a ferritina alta, o que ela pode causar também? Assim? A ferritina alta, ela ou é um marcador de inflamação, é um sinal que no seu corpo alguma coisa está acontecendo, procure. Uhum. Ou é um excesso de ferro, que é uma doença genética chamada hemocromatose. Uhum. A ferritina, pelo que eu entendi, ela é tipo o carrinho do supermercado que leva o ferro ou não? Não, ela é tipo banco de ferro. Ah, tá. Ela produz. Não, um banco assim, é onde eu guardo. Ah, tá bom. Tá? Tô rica de ferro. Entendi. Tô com a ferritina tanto, entendeu? Uhum. Agora, se Então, você ela for tá abaixo- bilionário de ferro, é ruim, tá? Mas se você é pobre de ferro, também não é bom. É Mas melhor se você ser classe média de ferro, Se ela entendeu? tá baixa, consequentemente o ferro tá baixo? Não necessariamente. É um caminho. Primeiro é a ferritina, depois o ferro, depois a anemia. É como se fosse assim, eu estou olhando para uma anemia que daqui a pouco vai aparecer. Minha ferritina está baixa. Tanto é que na gestação a gente tem um grande problema, não é nem com a anemia, é com a deficiência de ferro. O que é meio polêmico ainda, mas não sei por que é polêmico. E mulheres podem tomar, né? A bolsa de Noripurum? Noripurum, Pode. Está em falta no Brasil nesse momento. Está faltando. O laboratório que produz está tentando reverter, né? Assim, tentar produzir mais. Mas sim, podem, né? O ferro venoso, que tem outras marcas, né? Outros sais. Ah, então Noripurum está em falta, mas tem os concorrentes. É uma marca. É uma marca. Tá, entendi. Eu achei que era uma substância. Tipo, só tem ele. Entendi. Não, tem outras marcas. E vamos falar da importância de doar no sentido também. Olha, você também foi salva por uma doação de uma bolsa que tinha 5 doadores. Sabia que numa bolsa de sangue tem 4 a 5 doadores? Não. A gente acha assim, doei uma bolsa. Tomei uma bolsa, esse sangue saiu direto para outra pessoa. Não, esse sangue passou por um processamento, por testes super rigorosos, que no final gerou pouquinhas hemácias, que eu precisei juntar com outras de outras pessoas. Inclusive, eles tiraram um pouquinho do meu sangue e vai lá primeiro no teste. Ela mostrou lá que sai uma válvulazinha daquele sangue que eu ia receber, eles fazem um teste. Fiz prova cruzada, né? Se é compatível, se não vai causar reações em você. Então, assim, a importância da doação, né? Uma bolsa tem 4 doadores, 2, então 8 doadores, né? E a gente tem pouquíssimos doadores no Brasil. E até teve uma polêmica de uma cantora que falou, quem doar vai ganhar o ingresso pro meu show. Pessoal, sangue não é comércio, né? E você incentivar as pessoas a doarem é talvez incentivar um grupo grande de pessoas com doenças transmissíveis também. Perfeito. E se você doar a troco de um ingresso, política de sangue no Brasil não é comércio. É um ato voluntário e altruísta. Então, o que foi são super condições, correto. assim, de cara que não pode doar? Assim, só pra... De cara... tatuagem tem uma coisa assim? Tatuagem tem um prazo, né? Tá. De 1 ano depois tem que fazer e 1 ano depois doar. Mas de cara, geralmente são pacientes com doenças graves, hepatites, HIV, doenças autoimunes, especialmente as que estão em atividade, etilismo crônico, uso de algumas medicações como antidepressivos. Então, a gente fala de complicações, contraindicações relativas, que são aquelas que vão passar daqui a pouco, e definitivas. Então, tem gente com definitiva e tem gente, por exemplo, uma pessoa que doou e passou muito mal na doação, nunca mais pode doar. Entendi. É um dos Minha exemplos. mãe já passou muito mal. Provavelmente, se ela contar essa história... lá em BH, ela falou que ela foi capengando, assim. Então ela já... Aí, mas pegou trauma, ela não foi mais por causa disso mesmo. Se ela contar essa história, com certeza ela vai ter contraindicação, né? Entendi. Mas agora, por que, por exemplo, no hospital, todas as vezes que eu internei ali, eu internei 4 vezes, eu tenho que assinar um termo consentindo que eu aceito a transfusão. Isso. E a enfermeira falou assim, tem mãe que não deixa a criança de jeito nenhum. Tem mulher que não quer de jeito nenhum. Por que existe esse... Receber a transfusão? Você tem que assinar um termo de consentimento. Sim. E na hora até eu conversei com ela, eu falei assim, foi muito engraçado, porque eu estava levantando para tomar banho, né, no dia seguinte. A médica entrou. Na verdade, o meu parto só começou quando tinha as 2 bolsas de sangue na sala. Que eles falaram, a gente tem que ver, esperar. Acabou, fizeram o exame e falaram, não precisa.
No outro dia eu fiz o exame de novo. Aí na hora que eu tava levantando aquela coisa, né, da cesárea, entrou a médica, Cecília, você vai ter que tomar sangue mesmo. Eu, com meu super medo, não acredito, eu fui desfalecendo. Eu não consegui levantar para tomar banho. E aí fiquei conversando com a moça, e eu com medo, né? Mas é porque eu tenho medo de qualquer coisa dessas da medicina mesmo. E aí eu falei, por que as pessoas têm tanto preconceito, né? E ela falou que há alguns anos atrás era muito precário. Ela falou, chegava a guardar sangue em pote de maionese, era uma coisa bem louca. Só que hoje, talvez a falta de informação, a enfermeira falou, tem mãe que não deixa, tem mulher que não aceita. Então a pessoa prefere morrer do que receber o sangue, né? Sim, esse termo é porque não é inócuo. Então, quando você recebe sangue de outra pessoa, o seu corpo vai reconhecer isso. Vai falar, opa, essa hemácia não é minha. E vai produzir anticorpos contra essa hemácia. Isso tem complicações momentâneas, graves. Por exemplo, uma reação anafilática, que é aquela alergia grave que para de respirar. É uma complicação de quem toma transfusão possível. Entendi. Outra que chama trale, que é uma complicação pulmonar, que pode acontecer. Então, complicações, você tem que assinalar, eu estou ciente que eu estou recebendo um produto biológico. E porque no passado, não hoje, mas o risco de infecções de transmissão de doenças é muito grande, né? O Betinho, lembra do Betinho, que morreu, que era um cartunista? Acho que ele era cartunista mesmo. Ele contraiu uma doença, ele era hemofílico, precisava da transfusão e ele contraiu HIV. Então, hoje não, hoje esse risco é muito pequeno, tá? É próximo a zero. Hoje a tecnologia passa por vários testes. Mas pode existir? Claro que pode. Então, assim, tem que ter ciência, né? E tem as questões, quem nega geralmente é por uma questão religiosa, né? A gente tem os testemunhas de Jeová, né? Que eles se recusam. Tem toda essa questão também da ciência, né? E no caso, o sangue ali, ele me salvou naquele dia. Com certeza, com certeza. Você viu minha cara, né? Uma semana depois. Não, uma semana depois. Sabe aquele? Você viu que o japonês fez agora uma placa de invisibilidade? Não. Você estava tipo a parede, assim, onde está a Cécia, onde está a parede? Não, era engraçado que as enfermeiras entravam no quarto, nossa, sua boca tá branca. Aí eu ficava, por que elas, né? Só que hoje eu vejo as fotos, realmente. Cara, e ela enrugava, assim, a boca também, né? Hoje eu tenho consciência disso. E ter ficado com o útero também foi uma coisa que me impressionou muito, porque as chances ali de complicações uterinas, e os obstetras estavam cientes ali na hora, da tonia do útero, foi um risco, assim, foi um grande milagre, eu acho, preservar o útero. Né? E isso é uma coisa que eu penso, né? Algum motivo tem, né? Tem. Não sei. E ele me explicou assim que, na hora que eu deitei, ele falou assim, eu tô vendo o melhor jeito de salvar a sua vida. Por quê? Ele falou assim mesmo. Para eu fazer a cesárea, o útero ainda não está no tamanho ideal. Então, ele falou que talvez teria que fazer o corte vertical. E para eu esperar expelir o normal, esse sangue pode subir em você e ter uma hemorragia, né, generalizada. Aí eu, que ótimo, né? E aí, eles ficavam tentando me controlar a contração. Nenhuma das meninas eu senti tão forte, a Tereza e a Helena, a contração igual eu senti naquele dia. Passa, na hora que passa, nossa, não tenho nada. Na hora que ele entrou para cesárea, entrou no quarto, falou, tira anel, tira colar. Falei, cesárea, né? Na hora, aí peguei, pedi pro pessoal rezar. Na hora que eu fui entrar para a sala de parto, eu já tremendo, que eu sou medrosa, ele olhou no meu olho, né, na maca, ele falou assim, vai dar tudo certo. Esse vai dar tudo certo daquele médico foi a minha paz, assim, foi como se Deus falasse. Na hora que acabou tudo, ele falou, acabou, vieram 3 médicos, tinham 3 médicos em mim, assim. O doutor Wolf, o outro, e a doutora Lucia entrou, foi bem, né? Na hora que acabou, ele falou, tudo certo, seu útero está aqui. Então, assim, né? Na hora que a gente passa o susto, por isso que eu agradeço muito, assim, eu peguei vários médicos no plantão ali, tinha que ser, sabe? Tinha que ser ele ali naquela hora, né? Com certeza. Então, Deus cuidou de tudo. Então, fica essa dica aí final também pra gente, né, a doação de sangue. Com certeza, muito importante. Quem puder, né? Salvou ali a Cécia. Estou aqui hoje por causa disso. Obrigada aí quem doou. Eu sei que meu sangue veio de São José dos Campos, né? Veio de lá. Então, tem a ligação com o hospital aqui. Bom, foi bom, né? Acho que foi. Para mim foi. Eu tô assim com o coração em paz, aliviado. Foi, nossa, muito, muito importante ter falado e estar aqui com você. Eu te admiro muito, eu sou sua seguidora. E é uma honra de verdade estar aqui, te conhecer e participar, né?
tão ativamente da sua história. Né? Obrigada. É um privilégio conhecer. Agora você vai cuidar de mim, tá bom? Tá bom, combinado. Tô contratando aqui já, vai dar tudo certo. Mas eu fico muito feliz e eu reforço aqui para você, acompanha a doutora lá no Instagram, ela tá arrasando, ela fala que não, mas tá. Já teve seguidora minha que falou que já consultou com ela, eu não me lembro quem, nem tem por que eu expor isso agora. Mas nada é por acaso, né? Então, se você se identificou, se você está com alguma dúvida, incentiva aí seu marido também, né? Às vezes você está aí há anos tentando uma gestação. Eu tenho uma amiga que está há anos, ela fala, não é para ser, sabe? Não busca. Não, busca, né? Às vezes a medicina, Deus inspirou. Essa mulher deve ter estudado muito, né? Estudou muito, né? Muita dedicação. E isso é dom de Deus também. Então, não desperdice os dons que Deus deu às pessoas. Eu, por exemplo, na hora que ela estava explicando plaqueta fechando, não sei o quê, eu tive que ficar aqui, meu Deus. Eu lembro da Hilda, minha professora. Aquele meme da Nazaré, sabe? Calculando. Tipo isso, a Hilda, eu lembro pegar isopor, bota gel, faz a mitocôndria com o macarrão parafuso, é isso, né? Ai, meu Deus, eu preciso prestar atenção. Minha primeira recuperação foi matemática e depois biologia. Então, ela dedicou. Então, vamos aproveitar isso, né? Que Deus, eu tenho um dom, ela tem outro, então vamos aproveitar. Se todo mundo soubesse que você sabe, né? Pra que, né? Então, não, essa diversidade de dons. É importante falar também que, assim, eu não sou um caso isolado, né? Eu conheço médicos incríveis, tem muita gente preocupada, sabe? Sim. Tem muita gente comprometida em ajudar a vida a acontecer. A vida quer acontecer toda hora, Amém. Sabe? Nossa, eu fiquei arrepiada de falar isso. A vida está aí querendo acontecer e tem muito médico. Eu não sou sozinha, não. Eu posso falar para vocês, tem muito médico. Nós estamos assim, nos comunicando, nos encontrando e para que a gente ajude mulheres. Isso é lindo de ver. Cada vez mais. Acho que os médicos estão se interessando mais por isso mesmo. Graças a Deus. Né? Que Deus continue capacitando vocês. Amém. Ó, você, a gente não falou, né? Mas você também atende presencial em São Lourenço, é isso? Isso. Hoje eu moro no sul de Minas, já morei em BH. Amo BH. Acho que eu ainda vou voltar para BH um dia. Hoje eu moro no sul de Minas por uma questão pessoal, né? Moro lá, mas gosto muito também de lá. Atendo lá presencialmente. Atendo em Caxambu, que é uma cidade do lado, Itaiandu. Então, o pessoal da região que quiser ir presencial, tem gente que gosta, né, do presencial. Eu já atendi Itajubá e uma Santa Rita do Sapucaí. E ela falou, eu te sigo na internet, vim aqui presencialmente. Tava, nossa, tem alguém que me ouve lá, sabe assim, uma sensação estranha. Alguém já te achou assim na rua? Falou, você. Não, mas isso é achei o máximo, achei fofíssimo. E é um prazer, é um privilégio. É um grande privilégio. Então, Esse aqui pegou um calorzinho. Esse aqui é novo, ela não sabe ainda, né, do meu novo... Eu conheço do bolos Pindamonhangaba. Como é que chama mesmo? É Casa de Bolos. É, Casa de Bolos. Aí, ó, gente, pra você aí, ó. Muito obrigada. Pra você levar o mineiro. Ele tá suadinho porque tava calor demais, gente. Meu Deus, mas tá aqui. Aceito de bom grado. Casa dos Bolos. Esses dias a Céci comeu lá com o Felipe tomando café. Gente, ela me acompanha mesmo. Eu acompanho. Nossa, agora eu tenho que tomar cuidado. Eu nem vou falar os outros que eu acompanho, porque eles não são patrocinadores desse podcast. Boa. Mas Casa dos Bolos, muito obrigada. Eu fiquei morrendo de vontade. Aí, ó, esse daí que eu peguei é o... Qual que eu peguei? Alguma coisa com gosto de chocolate. Esqueci agora, desculpa. Delícia. Esqueci, mas ele escolheu lá. Peguei quentinho, tava queimando mesmo. Por isso que tá suadinho aqui, né? A embalagem. Dos Bolos. De verdade, muito tava obrigada, quentinho. Obrigada. E obrigada, Casa dos Bolos. Você que é de Pindamonhangaba, vai lá. Existem outras franquias também, mas quem tá com a gente nessa empreitada aqui é a de Pindamonhangaba. Acompanha nas redes sociais também, que tem uns vídeos bem saborosos lá, deliciosos, para você ficar com vontade. Eles têm Instagram, Casa de Bolos Oficial. Vou seguir. E o Casa de Bolos Pindamonhangaba também, @. É porque esse aqui é o geralzão, tá. mas pode seguir também. Tá autorizado. Tá bom. Olha, muito obrigada. Imagina, eu que eu agradeço. fico lisonjeada mesmo, né? Eu acho que não foi por acaso. Eu fiquei
em choque no dia que você falou, por isso você tem isso. Sabe? E depois ainda fiquei, médica, você viu esse? Eu ficava, é com M, eu esqueci o nome dela, porque eu sou ótima de guardar nomes. Aí eu lembrei, agora eu já sei e sigo e indico, né? Então, assim, que você possa voltar mais vezes, Obrigada. né? Com a demanda, que a gente possa ir ajudando mulheres e reforço também para o pessoal seguir. Então, a casa aqui, volte um dia com o Felipe, quem sabe a gente faz um dos homens, né? Dos curiosidades homens, dos homens aqui. Verdade, com certeza. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra. Tomara que ajude muita gente, né? E é isso, tenhamos esperança, sejamos fortes e corajosos, é isso que a vida, que Deus quer da gente. E é isso. Olha, eu não vou nem falar para ela deixar recado, porque eu acho que esse programa inteiro foi uma lição. Né? Recado atrás de recado. Então, tá dado. Você acolhe no seu coração e haja. Né? Não adianta nada você ficar pedindo o milagre para Deus e, às vezes, você só precisa agir, você só precisa fazer para Deus operar o resto. Né? Às vezes, é um remedinho, né? Uma vitamina, uma proteína que você vai precisar tomar para você carregar aí o seu milagre nos seus braços. Tá joia? Deus te abençoe, um bom retorno para você. Muito obrigada. Quem sabe um dia eu vou lá em São Lourenço para a gente tomar Por favor, café. está convidadíssima. Obrigada. Vou nessa. Falei de todo mundo. Obrigado, Estúdio 1, aqui de Pindamonhangaba. Você que quer fazer seu podcast aqui também, vem que essa equipe é show de bola, viu? Ó, isso aí, são mesmo. Isso aí vai bater aí, né? Obrigada. Mas eles são muito queridos e nos acolhem aqui com muito carinho. Me deixaram super confortável também. Estúdio 1. Agora é a hora do rap, né, Giovanni? Não, então, rap... A gente brincou aqui com ela que tem que fazer um rap no rap final. Não, porque eu tenho que ir embora agora. Então eu tenho que ir pra casa, comer meu bolo. Só por isso. Senão na próxima... Gente, eu vou nessa. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Envie para aquela sua amiga, para aquele casal, né, que você veio no seu coração enquanto você assiste. Vamos usar desse episódio para restaurar matrimônios, por que não? Né? Renovar esperanças e ver novas vidas chegando aí. Isso aí. Beleza? Podemos? Vamos nessa. Todo mundo tem uma missão. Esse foi o Missão Podcast. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, o professor Felipe Santos está na Bahia. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!